Durante muito tempo, eu tinha medo de ler livros muito grandes. Eu lia livros até 200, 250 páginas, e quando passava disso, eu evitava. Eu não conseguia terminar. Primeiro que eu achava maçante, segundo que eu ficava ansioso porque eu queria ir pro próximo livro e aquele livro não tinha terminado ainda. Só que no fundo, depois de um tempo eu compreendi que na verdade, todas as metas, todos os objetivos que a gente coloca, que são grandes, que são volumosos, a gente tende a procrastinar. E eu comecei a estudar sobre o comportamento humano e eu descobri que existe um meio de você ler livros grandes sem estresse e finalizando esses livros, e detalhe, compreendendo o máximo possível deles. E recentemente eu indiquei esse livro aqui para a turma do Clube do Livro, Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins, e ele tem aproximadamente 600 páginas. Eu queria muito que o pessoal lesse esse livro, porque esse livro eu acho ele fantástico, eu acho que ele é um livro que traz tanto ensinamento, que pode ajudar a gente na nossa vida, que eu falei, eu preciso arranjar algum meio, alguma receita para essa galera não abandonar esse livro. E esses dias a gente fez o primeiro encontro e olha o quanto de gente que participou, quanto de gente que está seguindo a receita e está lendo esse livro. Eu quero trazer nesse vídeo aqui uma estratégia de 3 passos para você encarar livros grandes e mesmo que você seja uma pessoa que fala assim, Rafael, mas eu não leio nem um livro de 200 páginas, como que eu vou ler um livro de 600? Esse vídeo será que é para mim? Ele é com certeza para você. Eu gosto de dizer que se eu fosse um coach de corrida e eu tivesse aqui explicando para você uma receita para você ir bem, para você correr uma prova de 42 quilômetros, ou seja, uma maratona, se você tivesse ainda no começo do processo e tivesse correndo ali provas de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, esse vídeo também te ajudaria. Porque se você consegue correr 42, você com certeza consegue correr 5. Então, com certeza esse vídeo pode te ajudar. É um método, assim, diria que quase infalível, de você parar de procrastinar na sua leitura, principalmente em livros grandes. Então eu vou te ensinar aqui 3 ferramentas. A primeira dela é livros versus capítulos. A segunda é menos é mais. E a terceira e última ferramenta é data limite anti-procrastinação. Então são 3 coisas básicas que você vai aprender aqui que você pode praticar assim que esse vídeo terminar. É um vídeo um pouco técnico, então muita gente vai me abandonar no meio do caminho e elas vão continuar abandonando os livros que elas leem. Se você ficar comigo até o final, você vai aprender algo gratuito que você vai levar para a sua vida. E digo mais, tá? São técnicas que não é somente sobre leitura, não. É muito também sobre projetos, objetivos pessoais, tem o mesmo conceito. Então vai te ajudar também nessa forma, tá bom? Vamos começar, mas antes já deixa um like aqui para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Se ele chegou até você, provavelmente é porque alguém também curtiu e o algoritmo entendeu que ele é bom para você, então retribua essa boa ação para que mais pessoas consigam assistir. Pessoal, se tem uma coisa que faz com que o ser humano procrastine, tanto num livro grande como num projeto às vezes muito ambicioso, um objetivo pessoal volumoso, se tem uma coisa que faz as pessoas não conseguirem finalizar grandes objetivos é a lei do mínimo esforço. A lei do mínimo esforço é uma lei comportamental. Todo ser humano vive e acaba abraçando essa lei durante a vida. A lei do mínimo esforço, ela é uma lei que ela está presente no nosso dia a dia e a gente não percebe que ela está presente. Só que a partir do momento que eu comecei a ver essa lei em tudo aquilo que eu fazia, tanto na leitura como na minha vida, eu comecei a procrastinar menos. O que é a lei do mínimo esforço? O ser humano, ele sempre vai poupar energia e ele sempre vai querer ter o menos de esforço possível para realizar uma tarefa, seja ler, seja fazer qualquer outra coisa. Ele sempre vai querer buscar o caminho menor. A maior prova disso é, antigamente para você pedir uma pizza, você tinha que ir até a pizzaria, pegar a pizza e levar na sua casa. Depois de um tempo, as coisas foram evoluindo e surgiu o delivery. Então você liga para a pizzaria e em poucos minutos o motoqueiro está na porta da sua casa. Cara, isso é sensacional, isso revolucionou. A pessoa não precisa mais sair de casa para ir pegar a pizza. Ela basta ligar. Só que o iFood
aplicativo de comida iFood teve uma ideia, falou, pô, se a gente puder simplificar ainda mais isso daí, em vez do cara ligar para atendente, esperar a atendente atender, se a gente pudesse resumir isso daí, o cara pudesse ali pedir a pizza dele apertando um botão. E aí o iFood criou uma soberania. As pessoas talvez hoje, quase todo mundo já pediu ou vai pedir comida no iFood. Nos Estados Unidos, a Amazon foi além. Agora as pessoas podem comprar pela internet e o entregador da Amazon entrega na sua casa. Você dá ali a chave para ele, no caso é a Alexa, né, que fica na sua porta ali, automatizada, e o entregador deixa lá em cima do seu sofá ou até mesmo dentro do seu carro. No Brasil talvez não desse certo, né, por vários motivos, mas lá é uma coisa que já está acontecendo. Quanto menos trabalho você tiver para fazer algo, maior a chance de você fazer aquilo. E isso vai contra você ler um livro grande. Para que você vai perder tempo lendo um livro grande se você pode assistir resumo na internet, se você pode ler livros menores? Então o seu cérebro, como ele está sempre poupando esforço, ele não se conforma de você estar lendo um livro de 600 páginas, por exemplo. Mas, quando eu comecei a estudar sobre comportamento humano, eu descobri que existem várias formas da gente driblar isso. E isso é uma coisa que afeta, pessoal, não somente no livro, mas se você tem um objetivo muito ambicioso, isso faz você procrastinar. Se você tem um trabalho muito difícil para fazer, que requer tempo, que requer várias etapas, também faz você procrastinar. Isso é uma coisa generalizada. Mas estudando livros sobre comportamento humano, eu descobri que existe um meio de você disfarçar isso. E eu apliquei isso para os membros do Clube do Livro, porque eu indiquei esse livro para eles lerem. Esse livro tem 600 páginas, O Desperte Seu Gigante Interior, Tony Robbins, tem 600 páginas. E eu pensei comigo, como que eu vou fazer essa galera terminar de ler esse livro? Eu não quero chegar no dia do encontro e somente eu ter lido o livro. Eu quero que eles leiam. Afinal, é um livro que tem 10, 12, 15 ensinamentos fantásticos dentro dele que eu acho um desperdício as pessoas não estudarem. Então eu criei uma estratégia de 3 passos que vou ensinar para você agora. Primeiro passo, livros versus capítulos. Segundo passo, menos é mais. E terceiro passo, data limite é o poder. Eu vou debruçar sobre cada um desses itens para você. Vamos começar pelo primeiro, onde eu falo para você que livros versus capítulos consiste no primeiro passo para você vencer esse bloqueio com livros grandes. E antes que você esteja pensando, pô, mas será que serve para mim? Porque eu tô acostumado a ler, quer dizer, eu não termino nem um livro de 200 páginas, o que dirá, Rafael, terminar um livro de 600? Com certeza serve para você. É a mesma coisa se eu fosse um coach de corrida, estivesse gravando um vídeo aqui ensinando para você uma estratégia para você terminar a sua primeira meia maratona, que são 21 quilômetros, só que você está ainda na prova de 5 quilômetros, você está treinando para correr uma prova de 10 quilômetros. Pô, se serve para o cara que vai correr 21, serve para você que vai correr a metade ou vai correr menos que 21. Então esse vídeo sim, ele servirá para você, como uma luva, tá? Então quando eu falo para você que livro versus capítulos é o primeiro passo, o que consiste essa estratégia? Imagine que eu sou um escritor e eu resolvo escrever um livro sobre algum assunto, pode ser até um assunto talvez leitura inteligente, por exemplo. Quando eu me conscientizo a escrever um livro, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um assunto e eu vou colocar esse assunto dentro de um livro subdividido em vários capítulos. Então, quando você vai ler um livro, o autor ele pega um assunto, ele divide em vários microassuntos, que a gente chama de capítulos. Um capítulo tem um assunto diferente do outro, mas no fim das contas ele chega no mesmo lugar. Então você pega o poder do hábito, o autor ele quer convencer a gente o poder que os hábitos têm. E dentro desse livro tem uma estrutura de vários capítulos que sustentam essa ideia principal. Então, pensa comigo. Para eu poder entender a ideia principal, eu preciso ter consciência, eu preciso ter entendido todos os capítulos que compõem aquele assunto. Senão você não compreende.
Senão o livro começa a não fazer sentido. E é por esse motivo que às vezes você não entende o livro. Você lê o primeiro capítulo, acha legal, lê o segundo, não entende, vai para o terceiro com dúvida, chega no quarto acumulando um monte de dúvidas, aí o livro é uma droga, você acaba procrastinando, acontece um monte de coisa. Por quê? Porque você não está debruçando a sua atenção num capítulo só. As pessoas quando leem um livro, e aqui tanto faz ser um livro de 200 páginas, de 300, enfim, de 600 páginas, rola uma ansiedade de você terminar logo aquele livro, porque você quer ir para outro. Ou porque você quer simplesmente pegar um livro e terminar ele o mais rápido possível. Se livrar daquela obrigação. Então você começa a ler e muitas vezes você não vai lendo de forma eficaz, porque você está pensando no livro, no assunto principal, só que você está esquecendo, você está negligenciando, na verdade, um processo que você tem que tomar conta. Então a primeira coisa que eu falei para os membros do Clube do Livro, quando eles acessam lá o material complementar com aulas de leitura inteligente, o que eu falo para eles? Eu falo, gente, o mandamento que todo leitor tem que ter é foca nos capítulos. Leia cada capítulo como se fosse o último, como se você precisasse entender o máximo possível. Não vá para o capítulo seguinte com dúvida. Se nesse capítulo que você está lendo tem informações preciosas, leia e releia. Nesse encontro, a primeira parte que a gente fez de encontro, que foi agora dia 28 de setembro, a gente dividiu em 2 encontros, né? Como o livro é um pouco grande, o Desperte Seu Gigante Interior, a gente colocou ele em 2 encontros. No primeiro encontro, a gente leu praticamente metade do livro. O que eu fiz? Eu tinha a missão de, no encontro, trazer para os membros as principais lições do livro todo. No caso da primeira parte. Então eu peguei cada capítulo e eu expliquei para eles o fundamento de cada capítulo, as lições de cada capítulo. Porque aí acaba tendo um todo. E quando tem um todo, formado por um grande foco ali que você teve em cada capítulo, o todo ele fica melhor. E veja bem, eu estou mandando para o meu cérebro a seguinte mensagem: foca no capítulo, não foca no livro todo. A pior coisa é você pegar um livro para ler, né? E aí, por exemplo, ó, você foi e leu 50 páginas. Olha o quanto que você leu. Isso aqui são 50 páginas, tá? Olha o quanto que falta para ler. O seu cérebro, quando vê tudo isso aqui que falta, ele começa a desanimar. Por quê? Porque a mãe da motivação é o progresso. Se você não progride na leitura, se você não progride no projeto pessoal que você tem, você vai desmotivar. Então, em vez de você focar no livro, foque em cada capítulo. Eu fiz o seguinte, cada dia eu tinha que terminar um capítulo. Eu lembro que foram 8 capítulos para o primeiro encontro. Eu comecei a ler o livro uns 10, 12 dias antes do nosso encontro. E eu fui fazendo dessa forma, e os últimos 2 dias eu acabei revisando tudo. Os últimos 2, 3 dias eu dei uma revisada geral, que eu tinha que explicar para as pessoas. Sua tarefa é mais fácil, né? Precisa explicar para as pessoas, precisa entender. Então, começa a treinar o seu cérebro a pensar só no próximo capítulo, cara. 1, depois vai pro 2, depois vai pro 3, e isso para tudo na vida. Tem até uma história na biografia do Will Smith que ele fala que quando ele tinha 12 anos, o pai dele falou para ele e pro irmão dele que eles tinham que construir um muro gigante em frente à loja do pai dele, e o muro não saía do lugar, porque eles ficavam pensando no muro. No muro, caramba, tem que construir esse muro. Nossa, mas é muito difícil. Meu, tem que ser um muro muito alto. E o pai deles explicou o seguinte para eles: esquece o muro, foca no tijolo. Pega um tijolo, passa argamassa, cola outro e assim por diante. Veja a coisa sobre outra perspectiva. E aí o muro ficou pronto. E o pai deles falou para eles o seguinte: olha, nunca mais digam na vida de vocês que vocês não conseguem fazer algo. A questão é vocês mudarem a perspectiva. E pare de pegar um livro e ficar pensando na quantidade de páginas que ele tem. Ele provavelmente vai ter menos capítulos do que páginas. Então, só de você fazer isso, você vai já dar um clique no seu cérebro. E segundo, vai fazer você aumentar o seu entendimento e você vai se driblar ainda da curva do esquecimento. Sendo breve, a curva do esquecimento é o seguinte: o nosso cérebro tem grande facilidade de se lembrar do começo de um evento e do final de um evento.
Se você vai numa festa, é muito mais fácil você lembrar da primeira música que tocou e da última música que tocou. Se você lê um livro inteiro, é bem mais fácil você se recordar do começo do livro e do final do livro. Você sempre esquece o meio. E esse fenômeno se chama curva de esquecimento. Quando você separa por capítulos e estuda cada capítulo, dá ênfase em cada capítulo, você está cuidando do meio e você vai esquecer muito menos. Segundo passo da nossa estratégia é menos é mais. O que consiste isso? É muito comum, pessoal, a gente pegar um livro para ler, ainda mais um livro como esse, que tem um monte de ensinamento, um monte de exercício para fazer, e a pessoa ela acha que ela precisa aprender tudo. Ela acha um desperdício ela se deparar com tantas informações e não conseguir aprender e aplicar tudo. Então ela se cobra muito. Né? Ela fala, nossa, esse livro aqui é um livro que eu vou aplicar tanta coisa nele que, cara, minha vida vai mudar. Só que isso vai te empacar. Tem várias pesquisas da psicologia humana já que falam que quanto mais opções você tem para escolher, mais deteriorada, ou seja, pior fica a sua decisão. Quanto mais opção você tem no seu guarda-roupa, mais você vai sair de casa com a sensação de que escolheu a roupa errada. Porque você tinha tanta opção que você sempre vai achar que tinha algo melhor para você escolher. Ou ao mesmo tempo você vai ficar tão empacado que você não vai nem escolher, você vai gastar um baita tempo para fazer isso. Isso acontece comigo na Netflix, né? Quando eu abro a Netflix sem saber que série que eu vou assistir ou que filme que eu vou assistir, eu fico ali minutos escolhendo e acabo muitas vezes não escolhendo nenhum. A Fernanda, coitada, minha esposa, vira e mexe a gente abre o Netflix e acaba não escolhendo nada, porque é tanta opção que acaba travando. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter a meta de menos é mais. Se eu aprender uma coisa nesse livro e aplicar na minha vida, tá ótimo. Então você foi lá, dividiu vários capítulos, estudou cada capítulo e teve lá o capítulo número 4 que teve uma lição fantástica que você pegou suas anotações e falou assim, cara, isso daqui é o que eu preciso para minha vida, vou aplicar isso. Meu, você tá na frente já de milhares de pessoas que pegam um livro para ler e sequer coloca algo em prática, que acha que entendeu as coisas. Então foca no menos. Foca nos capítulos, pega os capítulos que fizeram sentido, pega um assunto que está nesse capítulo que você quer colocar em prática ou que você não pode esquecer e só foque naquilo. Automaticamente, você pode até aprender e aplicar mais coisas, mas pelo menos você escolheu uma coisa, com começo, meio e fim. Você escolheu ali no meio de tudo algo importante e você vai praticar aquilo, vai aprender melhor aquilo. Enquanto se você quiser cercar tudo, pegar tudo, aprender tudo, você vai travar. Eu digo isso porque acontece comigo. Tem muitos livros que eu leio que eu tento sempre pegar um ensinamento dele para colocar na minha vida de forma prática. Aí quando eu leio aquele livro de novo, talvez eu pegue um segundo. Só que só o fato de você ter esse pensamento mais minimalista, vamos dizer assim, deixa as coisas mais fáceis. A vida às vezes é mais simples do que a gente imagina. Então faz o simples, faz o mais fácil. A lei do mínimo esforço serve até para isso. Terceiro e último ensinamento, talvez um dos mais importantes. Data limite é o poder. Eu costumo dizer que boleto sem data de vencimento muitas vezes não é pago. Tudo que você faz na sua vida, você propõe um prazo para aquilo. Você vai sair para jantar com a sua esposa ou com o seu marido, você já automaticamente você calcula, poxa, eu vou tal horário, vou retornar a tal horário. Se você vai dar uma festa de aniversário, você já calcula o horário que você vai começar, o horário que vai acabar, uma reunião. Qualquer coisa que você faz no seu cotidiano, você automaticamente coloca um prazo final naquilo. E esse prazo final, ele é natural que ele aconteça. Porque senão, a gente não faz. Tem até um conceito chamado Lei de Parkinson, que o Tim Ferriss, no Trabalho 4 Horas por Semana, ele fala que o prazo que você determina para fazer algo é o prazo que você vai fazer algo. Então, se você pode fazer algo em uma semana, só que você coloca que vai fazer em 30 dias, você vai acabar fazendo em 30 dias. Então, imagine que você tem um trabalho de faculdade que você imagina que você demora uma semana para fazer esse trabalho. Agora, se você, porventura,
esquecer esse trabalho. E aí o trabalho você descobre que é para o dia seguinte. Você vai dar um jeito de fazer esse trabalho que você demandaria em 7 dias em 1. Você vai procurar ferramentas para fazer esse trabalho. Você vai tentar tirar esses 6 dias aí que você achava que precisava mais de alguma forma. Esse conceito ele é muito importante porque não é somente sobre você ajustar o prazo, mas é de você entender que as coisas elas têm que ter uma data limite. Então, quando você pega um livro para ler, você precisa negociar com você mesmo qual a data que você vai, até qual data você vai ler aquele livro. Isso é uma coisa que funciona muito bem no Clube do Livro, porque a gente tem os nossos encontros já pré-marcados, então o pessoal eles sabem que precisam ler determinadas páginas até aquele encontro. Tem pessoas que fazem cronogramas. Olha, eu tenho tantos dias para ler, então se eu ler tantos livros, tantas páginas por dia, eu chego lá. Poxa, eu tenho 10 capítulos para ler até o nosso encontro. Então eu vou tentar ler aí cada dia um capítulo. Então a cada 2 dias eu vou ler um capítulo. Tudo depende do prazo limite, né? Mas eu quero dizer aqui que se você não coloca um prazo final, você vai procrastinar. Então quando você pega um livro grande como esse, o que você tem que pensar? Semana passada eu terminei de ler um livro de 150 páginas e eu li esse livro em uma semana. Então a gente pode dizer aqui que você demora mais ou menos, né? Se você leu em uma semana um livro de 150 páginas, você está acostumado a ler por dia de 20 a 25 páginas. Beleza. Então, se eu vou ler um livro que tem 750 páginas, eu vou demorar talvez aí 4 vezes. Mas você consegue ler 25 páginas por dia. Então, pega o prazo do livro, né, que são 750 páginas, e divide pela sua média de páginas. Só que coloca ali um acréscimo, deixa um pouquinho mais folgado, porque uma coisa é você ler 25 páginas por dia até chegar em 150 páginas, outra coisa é você chegar em 750. É um tempo muito maior. Pode ser que no meio do caminho surja algum imprevisto. Então coloca ali uma sobra. E aí, quando você faz esse exercício, quando você coloca essa data limite com você mesmo, tente cumpri-la. Porque a partir do momento que você começa a negligenciar, você começa a não levar tão a sério essa data, aí você começa a procrastinar. E isso que é uma das vantagens do Clube do Livro, porque a gente automaticamente tem até aquela data para ler. O bonde está passando, o encontro está chegando. Quem tiver lido vai poder aproveitar mais. Quem não tiver lido vai poder assistir, mas talvez não tenha o mesmo tanto de entendimento. Então olha o quanto de coisa que você aprendeu nesse vídeo. Primeira coisa, foca nos capítulos. Leia cada capítulo com a mesma importância que você dá para o seu livro inteiro. Segunda coisa, menos é mais, não queira aplicar tudo. Nós, seres humanos, a gente vai procrastinar quando a gente coloca muitas coisas para fazer. Lembra da lei do mínimo esforço. A lei do mínimo esforço ela serve para os 2 primeiros passos. Você percebe? E por último, coloca uma data limite. Tudo na sua vida, arrisco dizer que tudo na sua vida que você colocou data limite, você teve mais chance de entregar. Então, da mesma forma, a sua leitura também tem que ser tratada dessa forma. Seus estudos têm que ser tratados dessa forma. Eu espero que você tenha gostado. Comente aqui o que você achou. Comece a aplicar isso, nem que seja uma das 3 estratégias, que eu tenho certeza que vai poder te ajudar tanto numa leitura de um livro maior, como também de um livro menor. E em breve soltarei resenha desse livro aqui, com ensinamentos poderosos. Afinal, esse livro aqui é um livro fantástico e você merece saber um pouquinho dele, tá bom? Até a próxima.